a minha galera. Botei na sacola alegria. A felicidade me espera, não posso mais adiar, porque todo dia é dia, vou com Jesus me encontrar. Se perguntarem por mim, diga o quê? Diga pro povo que fui encontrar Jesus comigo. Fui encontrar Jesus. Fui encontrar Jesus. Se perguntarem por mim, diga pro povo que fui encontrar Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, na tua vida, na tua família, nos teus projetos, nos teus sonhos. Amém? Amém. A Isabela iniciou aqui dizendo que a desculpasse se ela tivesse enferrujada, né? Eu já estava para vir aqui e desligar o botãozinho dela. E ela disse: não, Senhor, não vou desligar, porque eu estou vendo a alegria do Senhor nessa serva de Deus. Que bom, né, meu irmão? Esse louvor que foi ministrado agora à tarde, essa oração que foi conduzida agora, esse último louvor agora que foi ministrado, ser o centro da tua vida. Pela nossa razão, pelo nosso querer, nós já poderíamos ir embora, sim? Nós já nos daríamos por satisfeitos. Já estaria bom. Só que Deus, Ele nunca está satisfeito com o que Ele está nos dando. Ele sempre quer nos dar mais. Porque Deus, Ele é insaciável, Ele é incansável no seu amor inexplicável. Por isso que o Senhor não vai nos permitir irmos para casa agora, porque Ele tem muito mais a nos dar nessa tarde. Amém, igreja? Amém. Vocês querem receber toda a graça que Deus tem preparado para você nessa tarde? Sim. É um desejo do seu coração? Sim. Então te prepara. Te prepara, porque hoje o fogo do céu vai arrebater o povo de Deus. Amém, igreja? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho agora com premiação. Eu gosto de premiar. Eu quero saber quem foi que esteve aqui ontem e participou o dia todo. Pronto. Não tem para todos, mas vai vir um representando a todos. Um homem ou uma mulher de Deus corajosa que vem aqui dar uma resposta aqui a uma pergunta. Quem se habilita? Cris, você hoje participou do encontro do começo ao fim. Fale aqui para o povo o que foi a mensagem que Deus deixou ontem nos 2 temas. Qual foi os 2 temas que o Senhor falou ontem para o povo de Deus? E se ficou no seu coração, se realmente ficou semeado. O mais forte que Deus fala e que é incansável, como ela disse, né? Pronto, é o que Deus sempre fala para nós, que Ele não se cansa de nos amar. Ontem Deus falou muito do amor de Deus. E não importa o que nós passamos, não importa de como estamos, o Senhor nos ama profundamente. Sobre o pecado, que nós temos que lutar contra esse pecado, para não deixar que ele nos atinja, para não deixar que ele nos leve para longe desse amor de Deus. É uma luta individual, diária, constante, que a gente vence na oração. Obrigada, por aqui seu prêmio, você tem um lanche garantido. Vocês ficaram com medo de quem?
formação, né? Que não adiantava você vir para a primeira e vir só na terça-feira que você fica um pouco perdido. Não foi assim? Era uma sequência. Então, quando o Senhor falou do amor de Deus, falou também do pecado. E hoje o Senhor vai nos falar de algo muito importante para nós. O Senhor vai nos falar da fé e da conversão. Amém, igreja? Fábio, mas eu amo a Deus. Sim, você ama a Deus e Deus te ama. Eu já ouvi que eu preciso renunciar ao pecado. Sim, glória a Deus. Mas se você não tiver uma fé, você não vai conseguir. Tá certo? É necessário a fé. E o Senhor vai dizer para nós, olha, escolhidos em Cristo para sermos santos irrepreensíveis diante dos seus olhos. O Senhor hoje vai dizer, amado irmão, amada irmã, você foi escolhido em Cristo para ser santo, irrepreensível diante dos meus olhos. Você está entendendo aí o que foi a dinâmica do Senhor? Você foi escolhido. Ministrou-se um louvor aqui agora, né? Escolhido. Daí nós já vamos entender que nós não fomos achados, porque nós não somos um objeto para ser achados. Nós somos os filhos amados de Deus, e ainda Ele nos escolheu para nós sermos santos, irrepreensíveis diante dos seus olhos, e não para o mundo. Irrepreensíveis. Meu irmão, o que é ser irrepreensível? É uma pessoa que tem pureza, que não tem nenhum motivo para ser repreendido. O Senhor Jesus, o Filho de Deus amado, Ele tem algum motivo para ser repreendido? Não, porque Ele tem pureza. E se você e eu somos filhos de Deus, então nós somos filhos amados de Deus, escolhidos por Ele, para nós sermos o quê? Santos, irrepreensíveis diante dos seus olhos. Então o mundo não pode repreender aquele que é filho de Deus, aquele que é filho do Santo. O mundo não pode repreender. Amém, irmão? O mundo não pode te condenar porque tu és o filho do amado. Mas Ele disse aqui, para ser santo. E para ser santo, o Senhor vai te dar um caminho, Ele vai te dar uma orientação, Ele vai te formar, Ele vai te capacitar, Ele não vai te deixar perdido. Eu nem me apresentei, né? Mas isso não importa, no final eu digo para vocês quem eu sou. Tá certo, irmão? Então nós vamos falar hoje de fé e conversão. Aí a gente vai perguntar, é preciso ser convertido para ter fé? Ou é preciso ter fé para se converter? Nós vamos entender aqui. Olha, irmão, por que Deus nos escolheu? Foi colocada alguma condição nele para Ele nos escolher? Foi colocada? Não. Não foi colocada nenhuma condição do Senhor para Ele nos escolher. Ele escolheu de livre e espontânea vontade, por amor. Ele nos escolheu por amor. Quando Deus nos escolheu, nós já éramos santos? Não, Ele nos escolheu para nós vivermos uma vida de santidade. Ele sabia que nós éramos limitados, que nós tínhamos pecado, que nós éramos fracos. Ele sabia de tudo isso? Ele sabia, porque Ele nos conhece. Então, Ele sabendo, Ele não poderia dizer assim, eu não vou quebrar minha cabeça com esses filhos não, deixa pra lá. Mas Ele fez isso? Não. Ele nos escolheu, Ele nos quis, Ele nos quer, Ele vai nos querer sempre. Sempre Ele vai nos querer, por amor a nós. Mas aí nós precisamos, meu irmão, entender um pouco da fé. O que é fé? A gente encontra fé? Não. A fé, ele é um dom de Deus. Ele é um dom de Deus. E aí eu quero perguntar para você também agora uma outra pergunta. Outro corajoso aí? Uma outra pessoa corajosa? Ninguém gosta de ganhar prêmio, ó gente. Qual o tema?
pessoa corajosa? Pronto, deixa eu lhe perguntar. Você sabe qual é a maior crise que o mundo está enfrentando hoje? É o pecado. Não. É a insolência da pessoa. Qual é, irmão? Pode dar uma salva de palmas para cá. Porque para muitos, a maior crise que está se enfrentando hoje é a crise política, é a fome, é a crise humanitária, é tantas crises, né? Espiritual. Que o mundo está em que o povo diz. Nós estamos passando por uma crise política, nós estamos passando por uma crise financeira, nós estamos passando por uma crise não sei o que, mais lá o que. Mas a maior crise que o mundo hoje está passando, meu irmão, é uma crise de fé. A maior crise é coisa por que, Fátima? Onde nós falamos do amor de Deus, ouvimos falar do amor de Deus, nós ouvimos falar do pecado. Aqui foi dito que o que nos impede, que nos afasta de Deus é o pecado. Mas, meu irmão, a maior crise que nós estamos enfrentando, que o mundo está enfrentando, é uma crise de fé. Porque se nós tivéssemos fé, uma fé verdadeira no Senhor, se nós tivéssemos uma fé no Senhor, meus amados irmãos, nós teríamos medo, nós teríamos temor a Deus. Não é ter medo de Deus, é ter medo de desagradar o coração de Deus, é ter medo de ferir o coração do amado. Então, quando nós não temos fé, nós nos tornamos refém de nós mesmos e começamos a ficar no acha, eu acho. Você começa a achar e você não encontra nada, porque você está perdido. Espiritualmente você está cego e perdido. Então ponha isso na sua cabeça hoje. A crise que nós estamos enfrentando é uma crise de fé. Nós precisamos aprender a ter fé no Senhor. Mas não é uma fé da boca para fora, é uma fé verdadeira, profunda, do íntimo do nosso ser. Mas eu abro um parênteses e digo para você, meu irmão, minha irmã, que a fé ela não pode ser medida, a fé ela não é pesada. A fé ela é testemunhada na graça de Deus. Ninguém pode chegar e me dizer, olha, sua fé é pequena, é grande. Não. Você vai perceber a minha fé se eu der testemunho dele, da graça dele na minha vida. Sim ou não? Pegue aqui uma balança e pese sua fé. Eu duvido que você encontre a resposta. Pegue uma trena e meça a sua fé. Você não consegue. Mas o seu testemunho de vida vai dizer se você é uma pessoa que crê verdadeiramente no Senhor. O seu testemunho de vida. Seja ímpia, né? O que é a fé, meu irmão? A fé é uma adesão. Pai, eu não sei que diabo é adesão, não. O senhor quer dizer isso, não. Explico melhor. Decisão. A fé é uma decisão pessoal. Ninguém pode se decidir por mim a ter fé no Senhor. É uma decisão pessoal, uma adesão pessoal do homem por inteiro. Sabe por que por inteiro? Porque Jesus, ele não é metade, ele é 100% homem, ele é 100% verdade, ele é 100% Cristo Jesus ressuscitado, vivo. Então a sua fé tem que ser por inteiro, a sua fé não pode ser pela metade. A Deus que se revela, a Deus que se revela, ela inclui uma adesão da inteligência. Nós precisamos ter a inteligência para ter fé. Vamos acordar a bateria aí para a gente dar uma despertada aqui nos irmãos. Já estou vendo gente cochilando. Calma mais para obediente, viu? Obrigada. De um Deus que se revela, ela inclui uma adesão da inteligência e da vontade. Mas eu digo agora para você, não é da sua inteligência humana não, viu? Tem que ser da inteligência de Deus. Se você não pedir a inteligência
inteligência e vontade. Você pode até ser inteligente para fazer um bom bolo. Bolo de chocolate bem gostoso para trazer amanhã para doar ali na cantina ali. Mas se você não tiver vontade de fazer, ele vai chegar aqui? Vai não. Então precisa da inteligência e da vontade de querer aceitar essa revelação que é Jesus. Ele mesmo se revelou. Ele quis se revelar. Sim, igreja? Você está decidido a ser inteligente? Você está decidido a ter vontade de ter essa fé expectante no Senhor Jesus? Para não ter mais aquele desejo de estar ligando a televisão, assistindo a Rede Globo e tudo que aquela infame diz, você coloca como verdade? Tudo que a Rede Globo diz, você coloca como verdade. Se a igreja fala mal da igreja, é verdade. Se a igreja fala mal dos padres, é verdade. Se a igreja perturba a família, é verdade. Porque sua inteligência está, no chão. E a vontade? E a vontade? Você tem vontade de assistir a Rede Globo, mas não tem inteligência para dizer: eu não vou assistir essa porcaria, porque ela não acrescenta nada na minha vida. Você está falando da Rede Globo por quê? Você não gosta? Não gosto. Se você quiser gostar, gosta, mas eu não gosto. Porque não acrescenta nada na minha vida. Então, se não acrescenta, foi dito aqui no pecado aqui ontem, se não acrescenta, tira. Sim? Isso é na Rede Globo e outras emissoras, né? Eu falo dela porque ela que está mais, né? Mais acima. Certo, irmão? A fé, ela é necessária à nossa salvação. Está lá em Marcos 16, depois você pode olhar, tá certo? E aí eu vou dizer para você que na Bíblia Sagrada, nessa palavra aqui, existe um personagem que a gente pode, deve, né, querer seguir os passos dele. É Abraão. Abraão, ele é tido como o pai da fé. O pai de muitos. Por quê? Porque Abraão, ele teve uma fé no Senhor Jesus. Amados irmãos, a fé de Abraão levou a ele a uma obediência ao chamado que Deus fez para ele. Então aqui a gente acrescenta algo a mais aqui. A fé nos leva o que? A obediência. Vejam só que interessante. A fé nos leva à obediência. Então Abraão era um homem de fé. E a fé de Abraão ensinou a ele a aceitar o chamado que Deus fez para ele. Abraão tinha tanta fé no Senhor que o ouvido de Abraão era uma sensibilidade que quando o Senhor falava, adentrava na alma de Abraão. Se o Senhor dissesse: Abraão, vai para ali, ele ia. Abraão, vai fazer isso, ele ia. Abraão não questionava, porque ele tinha fé que algo ia se realizar, o propósito do Senhor ia se realizar na vida dele. Abraão era obediente, e a obediência de Abraão o fez dele um grande homem, fez dele um pai da fé. Ele é tido como o pai da fé. Eita, já pensou se alguém chegasse para você e dissesse assim: como é o teu nome? Conceição é a mãe da fé. Tu ia ficar feliz, né? Não? Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai de muito, mas entenda, foi por causa da fé de Abraão. Certo, irmão? Vocês entenderam aqui um pouco da fé? A fé é necessária à nossa conversão. Fátima, ela é
eu vou dizer para você aqui. Deixa eu ver aqui, tá, gente? Só o vento aqui me deixou perdida. Atos 3, 19. Não precisa abrir a tua Bíblia não, mas aí você vai anotar aí na sua agendinha, no seu celular. Lá em Atos 19, o Senhor vai dizer assim, ó: arrependei-vos, portanto, Atos 2,19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Virão assim da parte do Senhor os tempos de refrigério, e Ele enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. Se você não tiver fé, você vai conseguir? Não. Você vai conseguir dar uma rasteira no inimigo para não pecar? Você precisa ter fé. Atos 3,19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Virão assim da parte do Senhor os tempos de refrigério, e Ele enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. Então, aquele que não tem fé, meu irmão, uma fé no Senhor, ele não consegue. Ele não consegue viver o amor de Deus. Ele não consegue se converter. Não há conversão, meu irmão. Por que não há uma conversão? Eu vou dizer para você. Porque a conversão, meu irmão, eu vou te dizer o que vai acontecer para você ser convertido. O movimento de voltar para Deus chama-se conversão. O movimento de voltar-se para Deus chama-se conversão. Fátima, mas nós aqui vamos voltar para Deus como se nós estamos aqui, todos aqui, no renovar, louvando, cantando, orando. Está dizendo que nós não estamos em Deus? Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Nem todo aquele que está aqui, ou que está dentro da igreja, é convertido? Será que eu sou convertida? Olha para mim, vocês acham que eu sou convertida? Sou não. Eu estou lutando. Porque a conversão ela não é instantânea. A conversão ela não é de uma hora para outra. A conversão não é mágica. A conversão é luta. É diária. É segunda a segunda, meu irmão. No tempo de hoje nós estamos vivendo, não é mais nem diária, meu amor. É a cada segundo, a cada minuto. Nós precisamos lutar contra o pecado, contra esse lado de Satanás. E aí eu quero dizer para vocês, não bote a culpa toda em Satanás não, viu? Porque muita coisa é você que procura. Não fique só culpando Satanás não. Cadê a sua inteligência? Cadê a sua vontade de dar uma rasteira nele? Se você deixou cair, tome agora para você a inteligência e a vontade. Então, meu amor, eu vou dizer para você, arrependimento implica uma dor. Arrependimento implica uma dor. A aversão do pecado. Se eu tenho um pecado de estimação, para mim me libertar dele, vai doer ou não vai? Quem gosta aqui de bolo de chocolate? Quem gosta de um mousse bem gostoso? De um cafezinho? Manda o médico deixar de tomar café, ver se tu não vai sentir. É um pecado gostoso. O pecado é gostoso, é doce, é suculento. O pecado é prazeroso. E para eu tirar da minha vida ele, para eu renunciar, eu vou sentir, não vou não? Tem uma ferida no teu corpo, coloca um remédio de metiolate antigo, vê se não arde.
Mas precisa? Precisa. Então o pecado, meu irmão, para deixar ele de lado, vai doer um pouquinho, mas é necessário. É necessário. Tá certo? Então eu vou dizer para você aqui: ao pecado cometido, que terá firmeza e o propósito de não mais pecar no futuro. Ora, se eu cometi um pecado, eu fui lá, me arrependi e confessei. O Senhor me deu a graça do arrependimento. Então eu não posso mais pecar. Pelo menos não é mais para repetir. Aí tem um ditado assim popular que a gente diz: errar é humano, permanecer no erro é o quê? Burrice. É um ditado assim popular, gente, mas faz um sentidozinho, não é? Errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Eu pequei, me confessei, tirei a satisfação do meu pecado. O padre foi lá e me deu a penitência. Aí eu vou comer o mesmo pecado? Tá errado. Alguma coisa tá errada. Aí o que é que tá errado? A minha fé tá ó. A minha inteligência tá ó. A minha vontade tá ó. Tô errada, igreja. Se eu tiver, eu vou me embora. Então, meu irmão, é isso. A conversão, ela atinge o passado e o futuro. Ela atinge o passado porque eu tenho que me desprender daquilo que não é bom. E eu atinge o futuro, porque se eu quero uma conversão, então eu tenho que lutar para que eu não caia mais no pecado. Então é o futuro de uma vida convertida, de uma vida transformada, de uma vida renovada. Isso aí é o que? Futuro. Aí tem um outro personagem na Bíblia. O pessoal que está aí na coordenação aí do tempo, gente, faltando 15 minutos, me avisa, por favor. 10, 15. Já passou? Já passou? Vai dar mais 10. E aí tem um personagem na Bíblia chamado a ele de Paulo. Paulo era Saulo, pecador, perseguidor. Aí, o que aconteceu? Paulo, ele conhecia toda a doutrina, ele conhecia a religião como ninguém. Paulo era conhecedor da religião. Paulo sabia de tudo. Mas Paulo não tinha o que, gente? Fé. Paulo não tinha fé. Ele conhecia, mas ele não tinha fé em Deus. Então, quando eu não tenho fé em Deus, eu faço tudo do meu jeito. E aí, quando Paulo se deparou lá em Damasco com Jesus, que teve, aquela queda lá, que ele encontrou-se com Deus, e o Senhor o transformou. O Senhor tirou a cegueira dele, física, ao Senhor. E aí tudo foi transformado na vida dele. Então ele estava como, imagine aí uma roupa sua pelo avesso, imagine aí. Ela não é feia porque ela está cheia de pedaços de linha. Por mais bonito e chique seja a sua roupa, ela não fica desorganizada, desarmada pelo avesso. Quando você desavessa ela, não tem outro aspecto. Assim é o nosso interior, irmão. Assim somos nós. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós verdadeiramente nos convertemos ao Senhor, a nossa aparência é outra. Eu posso nem ser linda aqui fisicamente, externamente, mas o meu interior é belíssimo, é lindo. O meu interior é lindo. E o que o Senhor quer de bonito em nós não é a carcaça por fora, mas é o nosso interior. É o nosso interior que precisa ser bonito para Jesus. E aí, amados irmãos, deixa eu dizer para você aqui. Lá em João, capítulo 6, versículo 4, o Senhor vai dizer assim, ó. Fica sentado aí, viu? Se você ficar em pé, você vai cair agora. Lá em João, capítulo 6, versículo 44, o Senhor vai
dizer, ó. Ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Agora se pergunte: eu estou sendo atraída por Jesus? Teu coração está atraindo Jesus a uma vida de conversão? Responda para você mesmo. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Então nós temos até o último dia, o último suspiro, para nós nos arrependermos e voltarmos para o Senhor. Mas não deixe chegar o último dia, meu irmão, pelo amor de Deus. Não deixe chegar a última hora. O tempo é hoje, o momento é agora. O momento é agora, é renovar 2023. Fevereiro 20, hoje é 20? 20 de fevereiro de 2023, vamos renovar na paróquia do Antônio Bezerra, agora aqui. Amém, igreja? Ficou um pouquinho claro sobre a fé e a conversão? Vocês entenderam aqui o tema da passagem aqui? Escolhidos em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. E aí quando o Senhor me preparava para esse momento, em oração, eu rezava, o Senhor me dava a visualização de um semáforo. E todos sabem que tem um verde para passar, o amarelozinho espera, e o verde, o vermelho, segue, né? Muitos de nós estamos no amarelo, esperando. Se ficar só esperando e não for atrás, a conversão não virá. Porque a conversão, a fé, é uma decisão pessoal. Pessoal. Sim, igreja? Individual, né? É uma decisão pessoal. Desejo em Deus de todo o meu coração que essas palavras aqui, que o Senhor, que o Espírito Santo me inspirou, tenha caído no seu coração. Eu acredito que eu não fui muito dura, mas se fui, paciência. Fiz o que o Senhor pediu. Então, igreja, não fique como sinal, na metade, esperando. Tenha uma decisão. Se decida por Deus. Se decida pela sua conversão. Se decida pela sua conversão, porque se eu for convertida na minha casa, tiver 5, mas se eu for convertida, verdadeiramente, eu vou dar testemunho da graça de Deus. E aqueles que estão na minha casa, que não são convertidos, poderão se converter. Então veja como você é responsável. Veja como você é responsável pela sua família. Veja como você é responsável pela igreja. Veja como você é uma parte responsável nesse mundo. Amém? Vamos orar um pouquinho? Vamos orar um pouco. Fica de pé, não, de pé da canseira. Não fica sentado não, fica de pé. Como aquele que já não está mais como um sinal, esperando. Mas como aquele que se decidiu. Porque ouviu falar onde do amor de Deus. Porque ouviu falar onde do pecado. Porque ouviu falar agora sobre a fé e a conversão. Se decida agora para Jesus. Ainda está aí no seu coração, ainda está ainda meio que duvidoso. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim fazer aqui? Por que é que eu vim para cá? Por que é que eu não estou na praia? Por que eu não estou tomando uma cervejinha? Eu digo para você, eu e você fizemos a escolha mais certa hoje, nesse renovar. Escolhemos a Deus. Mas eu quero dizer para você também, que você não vai sair daqui já convertido. Porque você só vai entender que você está convertido em Cristo Jesus a partir das suas atitudes, a partir das suas ações, a partir das suas ações. Quem disser para mim que se converteu de uma noite para o dia instantaneamente, eu duvido. Mas eu também não acredito. Porque Deus é o Deus do impossível. A minha conversão não foi instantânea. A minha conversão está acontecendo dia a dia, diariamente. Eu preciso ainda muito reconhecer a misericórdia de Deus na minha vida. Eu ainda praguejo muito, eu ainda murmuro muito. Eu ainda sou fraca na carne.
ainda sou fraca na fé. E é por isso que o Senhor me escolheu. Porque se eu já fosse santa, eu não estaria aqui. Porque santo é Jesus que está no céu. Mas eu digo para você que vale a pena. Vale muito a pena. Sentir na carne a dor, a renúncia do pecado. Quantos pecados o Senhor já me ajudou a me curar, a me libertar. Quantos pecados. Mas ainda tenho alguns ainda. Ainda tenho alguns espinhos ainda. Mas eu creio, Senhor, que a partir de hoje, nesse momento, desta pregação que Tu me escolheu, eu hei de me libertar, Senhor. Porque não existe pecado pequeno, existe pecado e pronto, como foi dito ontem. E eu quero pedir ao Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor do céu e da terra, Criador do céu e da terra, Criador de todas as criaturas. Assim como eu te peço, Senhor, para o meu filho, por laços sanguíneos, o Lucas, eu peço agora para cada um desses meus irmãos que estão aqui. Faz a Tua obra de conversão, Senhor. Faz a Tua obra de conversão, Senhor. Eles sozinhos eles não podem. Mas pelo poder do Teu Espírito Santo é possível sim, Jesus. Por isso haja, Senhor, com Tua misericórdia. Luta com eles, Senhor, pelos pecados que os impedem de viver a santidade, de viver uma conversão. Eu queria agora que você ouvisse essa canção. Escuta agora com os teus ouvidos da carne e vai ouvindo e vai deixando ela agora adentrar no mais profundo ser da tua alma. E se você não tiver oração, não tiver palavras para orar, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo e vai deixando ela agora a massagear o teu coração. E na medida que tu for ouvindo, todo o teu pecado interior, ele vai agora sendo aniquilado. E uma nova criatura tu ressurgirá pelo poder do Espírito Santo. Eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo. Eu quero ser inflamado pelo fogo do céu. Eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo. Eu quero ser inflamado pelo fogo do céu. Porque sou fraco, não sei o que confessar.
perguntarem por mim, diga pro povo que